cidadão, é para visitante, é para obreiro, é para as obreiras, enfim, é para todos, porque a palavra de Deus é única, amém? Graças a Deus. Então vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus, em reverência à santa palavra de Deus, e eu quero que você me ajude a pregar, né? A maior ajuda do pregador é o glória a Deus, o aleluia, e a língua estranha, né? Em nome de Jesus, conforme o Espírito Santo vai te colocando na boca, né? Quando é de Deus, as coisas são mais fáceis e mais abençoadas. Capítulo 12 de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 12 e verso 1. Glória a Jesus. Glória seja dada a Deus. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, glória a Deus. Tome o teu assento, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada está nos mostrando aqui algo que todos nós conhecemos, né? O chamamento de Abraão. Mas eu quero me deter nesta noite não no chamamento de Abraão, mas sim na revelação do Deus de Abraão. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, Abraão, antes de ter esta chamada, ou antes de Deus revelar-se a ele aqui, ele era filho de Terã, e eles viviam lá numa outra terra, aonde os deuses daquela terra não eram o Deus criador dos céus e da terra. Então eles estavam naquela cidade, naquele país, adorando diversos e vários deuses, e durante muitos anos assim viviam, até que um dia o pai de Abraão, aleluia, Terã, ele se mudou da cidade onde ele estava e foi morar em Harã. E quando chegou em Harã, ali veio a falecer. E Deus então olha, o verdadeiro Deus olha para a vida de Abraão e se revela a Abraão e diz que ele é o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, o verdadeiro Deus a quem eles deveriam adorar. E a partir daquele momento cria-se ali então novamente, surge na história bíblica o monoteísmo, ou seja, aleluia, um povo que começou a adorar a um Deus. E esse Deus revelou-se então a Abraão, e durante toda a trajetória de Abraão, Deus falava com ele, Deus dirigia os seus passos, Deus o abençoava, Deus lhe fazia promessas, Deus lhe conduzia até o dia que Abraão veio a falecer e veio ficar a sua descendência através de Ismael, aleluia, e também de Isaque. E depois de Isaque viver por muitos anos, ele também gerou filhos através da sua esposa, a qual a Bíblia nos mostra que ele gerou então, aleluia, gerou a Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó, e os dois então também conhecendo agora não a revelação, a tradição, a oratória que o seu pai Isaque lhe falava, aleluia, este homem chamado Jacó, ele muitas vezes fez coisas erradas, ele muitas vezes trapaceou, ele muitas vezes, aleluia, por querer as coisas para si, aleluia, ele se avantajava sobre os outros, ele passava por cima das outras pessoas, como foi o caso do seu próprio irmão, e por fazer estas coisas saiu fugido da sua terra e foi peregrinar até uma outra terra, a terra dos seus familiares, onde lá ele se encontrou com a sua futura esposa, e lá casou, e lá teve filhos, e lá Deus o abençoou. Mas dentro de tudo isso, meus irmãos, aleluia, este Jacó
Jacó, este homem que era também neto de Abraão, ele servia a Deus de Abraão, mas ele servia segundo a tradição que o seu pai Isaque lhe passava. Ele não seguia ao Deus de Abraão segundo a revelação que Deus de Abraão já tinha lhe dado, mas ele seguia segundo a tradição do seu pai Isaque, aleluia, que ele tinha passado, que ele tinha lhe dito: olha, uma vez eu subi lá no monte com o pai, aleluia, e lá naquele monte nós fomos consagrar a Deus, nós fomos lá fazer uma oferta a Deus, e não tinha, aleluia, uma ovelha, não tinha um cordeiro, e Deus então proveu, porque se não fosse isso, eu não estaria aqui, eu não seria teu pai. Então Isaque falava para Jacó, falava para Esaú do Deus de Abraão, mas quem teve a revelação deste Deus foi Abraão, e essa revelação, aleluia, por causa do pecado se perdeu, e quando chegou em Jacó, ele só tinha a tradição, ele só tinha, aleluia, aquilo que ele ouviu. Ele estava como Jó, aleluia, dizendo: aleluia, eu te conheci apenas por ouvir falar, aleluia. E hoje, meus irmãos, existem muitos crentes assim, que conhecem a Deus somente por ouvir falar, porque já não tem a revelação do Deus de Abraão. Mas deixa-me falar mais adiante, meus irmãos, nesta noite. A Bíblia nos mostra então que Jacó, depois de ter recebido as instruções do seu pai Isaque, e peregrinando por esta terra, e ludibriando, ou seja, as pessoas desta terra, um dia o Deus de Abraão resolve se manifestar a Jacó, aleluia. E quando esta manifestação chega na vida de Jacó, até o seu nome é mudado, aleluia, porque quando nós nos encontramos com o verdadeiro Deus, até a nossa identidade é mudada, aleluia. Nós saímos na rua, não somos mais o mesmo que estávamos ali, aleluia. As pessoas nos olham, aleluia, e nos vê diferente, porque há uma revelação de um Deus verdadeiro sobre a nossa vida. Assim aconteceu, aleluia, com Jacó. Deus pegou ele pelo cangote e disse: olha, você está pensando que eu sou do teu jeito, você tem formado, aleluia, uma concepção errada de quem eu sou, você está trapaceando as pessoas, você trapaceou o teu pai, você trapaceou o teu irmão, você trapaceou o teu sogro, você está trapaceando tanta gente, e você acha que eu sou um Deus de trapaça. Esse é o Deus que está dentro do teu coração. Mas vem cá, Jacó, eu vou me apresentar a ti, eu vou te revelar quem eu sou o verdadeiro Deus, e comigo não tem trapaça. Se no teu coração, aleluia, está um Deus de trapaça, hoje eu vou te mostrar quem eu sou. E ali Deus toca na coxa de Jacó, aleluia. Jacó briga com Deus ali, aleluia, vence Deus, aleluia. E a Bíblia diz então, meus irmãos, que Deus muda naquele dia o nome de Jacó, aleluia, para Israel. E a Bíblia mostra, meus irmãos, que assim foi a vida do povo de Israel, aleluia. Depois veio as 12 tribos, aleluia, e as 12 tribos então foram para o Egito, e lá no Egito a Bíblia nos mostra que eles ficaram cativos 400 anos. Agora vocês esperem um pouquinho. Jacó teve a revelação de Deus, passou a revelação de Deus para os seus filhos, e os seus filhos vieram a envelhecer, morrer, vieram os netos envelheceram, morreram, vieram os bisnetos, os bisnetos vieram a envelhecer e morreram. 400 anos, quantas gerações passaram? Imagine, meus irmãos, se em 3 gerações de Abraão, Isaque e Jacó já estava deturpada a verdadeira revelação de Deus. Imagine 400 anos, quanto tempo se passou, aleluia. Quanto tempo os anciões de Israel se sentavam no Egito, depois de um dia trabalhoso, labutoso, aleluia, sentavam-se à roda numa fogueira, talvez cansado, com o lombo ardido de tanto apanhar de chicote para fazer tijolo para o Egito, para o faraó, e se sentava à roda e começava a falar do Deus de Abraão. Mas aquele Deus de Abraão era tão distante para eles. Por quê? Porque veio de uma tradição contada oralmente, aleluia, dias e dias, meses e meses, anos e anos, e séculos, até, aleluia, chegar um dia em que Deus chama Moisés, lá no capítulo de número 32, no capítulo número 3 de Gênesis, de Êxodo, a Bíblia nos mostra que Deus se apresenta a Moisés e traz uma revelação de quem ele é. Até foi neste momento que Deus, aleluia, depois de Moisés dizer assim: Senhor, o Senhor está me mandando tirar o povo teu lá
fora do Egito, mas em nome de que Deus, eu não sei qual é o teu nome, aleluia, eu muitas vezes fiquei lá ouvindo o povo falar de ti, muitas vezes, Senhor, eu saía do palácio e passava pelo meio dos meus irmãos hebreus, e eles contavam grandes maravilhas que o Senhor fez, dos milagres que o Senhor operou, do modo que o Senhor tirou Abraão, do modo que o Senhor libertou a Ló, do modo que o Senhor, aleluia, fez lá no monte, aleluia, com Abraão e Isaac. Eu ouvia muitos contos, aleluia, mas isso para mim era apenas uma tradição dos meus pais. Agora o Senhor se apresenta a mim e me traz essa revelação, mas eu quero te perguntar uma coisa: em nome de quem eu estou indo lá para libertar? Aleluia. Deus diz assim para ele: então tu vai, e se alguém perguntar qual é o nome, diga apenas: o eu sou te enviou. Aleluia. O eu sou, aleluia, está te enviando para trazer o povo, aleluia, para o deserto, porque eu tenho uma obra com este povo. Aleluia. 3 revelações: primeiro para Abraão, segundo para Jacó e agora para Moisés. Meus irmãos, e durante toda essa trajetória, durante todo esse trajeto humano, as pessoas vêm se perdendo no tempo, vêm se perdendo a revelação de Deus. Por quê? Porque eu creio que esses homens no passado, eles não tinham uma vida de oração, eles não tinham uma vida de jejum, eles não tinham uma vida de consagração. E quando o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente, ele não tem vida de oração, não tem vida de jejum, ele não tem vida de consagração a Deus, ele perde a revelação, aleluia, e ele morre espiritualmente, e ele está na igreja muitas vezes, dando glória a Deus, mas nem conhece mais o Deus que ele está servindo. Mas nesta noite eu quero te dizer: se você está nessa situação, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, ele vai descer aqui. Eu não sei que forma ele vai se revelar a ti, como Abraão, ou como Isaac, ou como Jacó, ou como a Moisés, mas que ele vai se revelar a ti, para te chamar a atenção de quem ele é. Ele vai nessa noite. Glória a Deus. Então, a Bíblia mostra que Moisés tira o povo do Egito através da mão forte do Senhor, leva eles para o deserto, e no deserto então, aleluia, Moisés com toda aquela multidão de gente, aleluia, que pastor, eu acho que o maior pastor que existiu na terra foi Moisés, de uma grande igreja, de uma grande multidão de povo foi Moisés, aleluia. Por quê? Porque a Bíblia mostra que até Jesus, o máximo que ele juntou foi 500, mas a Bíblia nos mostra que eram milhares, aleluia, de pessoas que estavam na mão de Moisés. Moisés era o pastor daquele povo. Moisés, ele era um homem que não perdeu a revelação nunca. Por quê? Porque ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida, meus irmãos, que ele ia para o monte orar, ele ia buscar a presença de Deus. Então era um homem que durante toda a sua trajetória ele nunca perdeu, aleluia, a revelação de Deus para a sua vida. Mas, meu irmão, o problema não era Moisés, o problema era o segundo encarregado da igreja, aleluia. O problema é quando o pastor Moisés saía para retiro, o problema